Então, para aqueles que não me conhecem, meu nome é Marilane Leite, mas nas redes sociais sou Lana Leite, e a gente já vem de longa data trabalhando na linha do despertar da consciência. Essa consciência que transforma as feridas pessoais em cura e compartilhamento amoroso. É isso que eu procuro buscar no dia a dia, como clínica, como psicoterapeuta, como coach, como educadora dentro da escola, junto com os adolescentes, e aqui também, nesses encontros que a gente promove. Então, basicamente, essa é a minha pessoa. Tem um canal no YouTube, se vocês quiserem acompanhar, chama-se Ilumine, com 2 L's e I no final. Lá no YouTube tem exercícios, práticas, tanto de mindfulness, que é a minha formação, entre outras técnicas de psicologia positiva, sempre acreditando que nós podemos interferir diretamente no nosso destino físico, os 4 níveis de realidade: físico, emocional, mental e espiritual. Espiritual não religioso, espiritual do ponto de vista da transcendência, de algo além de nós. Bom, mas eu sempre começo com uma brincadeira que virou vamos dizer assim, uma apresentação minha mesmo, que na realidade não é minha, porque eu copiei de um filme chamado Poder Além da Vida, que é um filme que conta a história de um atleta que sofre um acidente e supera brilhantemente esse problema. E no finalzinho do filme, a última cena do filme, mentalmente ele repete 3 perguntas que o mestre dele ensinou para ele. E essas 3 perguntas eu sempre trabalho aqui nos auditórios, porque eu falo que é um despertamento. Quando vocês começam a dormir, eu faço essas perguntas, entendeu? O pessoal começa a cochilar, aqui tem uma visão panorâmica, eu vejo direitinho quem começa a cochilar. Aí eu entro com as perguntas, eu desperto vocês. A primeira pergunta é: onde está você? E a resposta é: aqui. A segunda pergunta é: que horas são? Agora. Tem gente que já sabe, já decorou, né? A terceira pergunta é: o que é você? Veja bem, não é quem é você, senão eu vou ter que sentar do seu lado e a gente vai ficar muito tempo conversando. Então é: o que é você? Este momento. Dá para fazer? Então vamos lá. Onde está você? Aqui. Que horas são? Agora. E o que é você? Bom, agora eu espero que as outras pessoas venham, né? Porque algumas que estão aqui na frente, vamos lá, gente, ânimo, vocês comeram? Jantaram? É bom jantar antes de vir na palestra, né? Vamos lá, onde está você? Aqui. Que horas são? Agora. E o que é você? Esse momento. Só tem esse momento. Essa é a notícia. A gente se ilude, como diz aquele grande filósofo Inércio da Capitinga, a gente se ilode. Então a gente pensa que existe passado, mas ele é uma criação da mente. E a gente pensa que existe futuro, mas não existe. Só existe o agora. E se existe o agora, eu gostaria de começar contando uma história para vocês. Em geral, os seres humanos gostam de história. Então a gente vai começar contando uma história. Essa história eu li há pouquíssimo tempo. E quem a recontou, porque na realidade é uma história presente em várias tradições, quem a recontou foi o filósofo Osho. Essa história remete a um tempo muito antigo, quando na realidade a grande força criadora, que alguns chamam de Deus, criou o mundo. Então ele criou o mundo, então criou a nós seres humanos. E estava tudo bem, estava tudo ótimo. Só que como todo namoro, no início, é tudo bem, né, gente? É aquele fofo, fofa, amorzinho. O que aconteceu com o tempo? As pessoas começaram a solicitar uma audiência com a grande força criadora e começaram então a se queixar umas das outras. Então ia lá aquela pessoa, e certamente essas pessoas não costumam frequentar workshops. São aquelas outras pessoas, não são pessoas assim, porque essas pessoas de workshop, eu vivo conversando, elas não têm esses probleminhas não. Ninguém queixa de ninguém, né? Não existe isso. E aí, ia lá um e falava da irmã. Nossa, minha irmã é um problema. Meu tio é um problema. Minha mãe é difícil, meu pai é complicado, autoritário. E ali,
aquela força criadora, aquele Deus começou a ficar exausto daquilo. Chamou então seus melhores assessores, seres muito poderosos, muito competentes e muito inteligentes. E falou assim: olha, eu não estou aguentando mais as pessoas se queixarem umas das outras o tempo todo. Isso está me sobrecarregando, eu não vou aguentar isso. E aí os grandes assessores pensaram e falaram assim: já sabemos a solução. Você vai para o Everest, o ponto mais alto, e fica lá. E aí o grande criador disse assim: mas eu sei do passado, do presente e do futuro. Mas dia menos dia, eles chegarão no Everest e vão me perturbar da mesma forma. Bom, então vá para a Lua. Olha, eu te garanto, mais dia menos dia, o homem chegará à Lua e eles também me perturbarão. E os assessores então começaram a pensar mais sério, porque a questão era muito mais complexa do que parecia. Então vieram com a resposta definitiva. Disseram assim: grande Criador, você então agora pode se esconder num lugar onde o homem não lhe encontrará. Ah, me diga então, porque eu não sei exatamente. Esconda-se dentro do próprio homem. E assim foi feito. Dizem por aí que essa lenda é verdadeira. E que esse grande Criador, esse Deus poderoso, mora dentro de cada um de nós. É dentro dessa perspectiva e dessa fé que eu faço os meus workshops. Porque se a gente conseguir despertar essa capacidade de cocriação que todos nós temos, nós podemos mudar o curso da história, se isso for necessário. Não é maravilhoso isso? Eu falo que eu sou muito otimista. Minha visão do futuro é uma visão muito boa. Mas compreendo os desafios a partir do momento que a gente está. Nós não podemos deixar de enxergar a realidade como ela é. A vida como ela é e como ela está se apresentando hoje. Quantos desafios nós estamos tendo com os jovens, quantos desafios dentro do nosso próprio lar, quantos desafios com a multiplicidade de informação que nós temos e às vezes nós não sabemos como processar tudo isso. Então, o que acontece? Ver se dá para enxergar aí tudinho, está meio fora ali, não sei se alguém pode me ajudar. Mas eu coloquei ali um pensamento que eu acho que, para a gente começar, eu acho que é bem a tônica da nossa abordagem aqui hoje. Nós vamos trabalhar, vira e mexe, dentro de uma profunda aceitação, porque é isso que cura internamente. Impede o progressivo das feridas que a gente vai conversar sobre elas. Então, eu pensei muito e falei assim: qual será o próximo tema? A última vez, quem esteve aqui presente, nós falamos de as grandes tradições espirituais e o poder que elas têm para nos ajudar, para nos acionar o nosso poder de cura. E aí eu fiquei pensando, o que nós podemos conversar? O que seria interessante para as pessoas? O que seria, nesse momento, importante para as pessoas? Claro que isso é uma pretensão. Cada um aqui tem o seu universo particular, as suas próprias necessidades. Mas eu então me deparei... Show. Você vai. Me deparei com esta criatura. Robert Waldinger, ele é o diretor atual da pesquisa mais estendida que já houve na Terra. Essa pesquisa começou em 1938, na Universidade de Harvard. E ela estudou, são 79 anos de pesquisa, ela estudou 700... Peraí, volta para mim, acho melhor ficar com a caneta. Ela estudou 700 rapazes, entre estudantes da própria Harvard e moradores de um bairro de periferia, de um bairro de Boston. E aí, o estudo foi tão detalhado e continua sendo. Esse psiquiatra, que também é um monge budista, mestre zen budista, ele é o quarto diretor dessa pesquisa, porque os outros diretores foram passando a bola. E a pesquisa continua até hoje com muitos dos descendentes destes que já foram estudados. E a pesquisa queria saber, sabe o que, gente? O que faz a gente feliz?
que faz a nossa vida ser boa? Eles queriam estudar e descobrir a resposta para isso. Tem alguma senha? Tem alguma rota para que a gente chegue aonde a gente gostaria, que é ser feliz? É interessante, eu converso com pais de adolescentes, muitas vezes a gente pergunta: o que você gostaria para o seu filho? E a grande maioria vai na mão contrária do que às vezes os próprios adolescentes afirmam. Porque quando eu pergunto isso para os adolescentes, a grande maioria fala que queria dinheiro. Alguns falam fama também, mas a grande maioria fala que gostaria de ter muito dinheiro. E quando eu vou para os pais, a grande maioria dos pais fala assim: eu quero que meu filho seja feliz. O que será isso na nossa sociedade? Eu penso que muitas vezes, na nossa sociedade, felicidade se confunde com dinheiro. E é uma grande confusão, porque acredito que muitos aqui sabem que mesmo uma pessoa completamente endinheirada não tem garantias de felicidade e de vida boa. Nós sabemos disso. Então, essa pesquisa eu trouxe apenas 2 conclusões fechadas. E detalhe, eles iam à casa dos entrevistados, não só se baseavam em relatos verbais, como também em relatos vindos dos médicos, exames laboratoriais, exames de imagem, exames comprovando o nível de saúde e de bem-estar, nos 4 níveis: físico, emocional, mental e espiritual. Então não é uma pesquisa que abordou superficialmente o tema. Exaustivamente buscou respostas para o que é uma vida boa. E eu trouxe 2 das maiores conclusões dessa pesquisa. Uma delas é isso: o que a gente realmente importa para a gente ser feliz e saudável ao longo da vida é a qualidade dos nossos relacionamentos. Olha isso. Aí, aquelas pessoas que não frequentam o workshop da Marilane tremem, porque elas falam assim: nossa, como que está a minha vida com os meus colegas, com os meus familiares? Começa a analisar por aí. E a outra conclusão é: pessoas mais satisfeitas em seus relacionamentos, ou seja, mais conectadas com as outras pessoas, mantêm seu corpo e cérebro saudáveis por mais tempo. Olha que coisa incrível. Eu costumo dizer que hoje, mais do que em qualquer outra época da nossa história, nós temos na mão a chave. Resta saber o quanto nós vamos usar essa chave. A chave da felicidade, a chave do bem-estar. E veja bem, quando eles estão analisando isso é muito legal, está lá nas conclusões da pesquisa também. Eles estão querendo dizer um estado de felicidade contínuo. É uma vida normal, gente. Com altos e baixos, com perdas, com frustrações, mas que as pessoas se mantêm numa linha que é uma linha de satisfação mais ou menos constante. Isso é muito legal, né? A gente saber disso. Então, a partir disso daí, a gente trouxe imagens de alguns pesquisados, esses aí foram pesquisados, que comprovaram através dessas filmagens isso que a gente está falando. Então,
Então, como vocês viram, sai para mim, a pesquisa foi comprovada, né? Vocês têm aí a prova cabal. Bom, vamos entrar então na nossa história. Então, o que está acontecendo que de repente pode estar impedindo essa plenitude, essa felicidade, esse bem-estar que provém, como diz a pesquisa, dos meus relacionamentos? Se eu não estou completamente harmonizado, completamente integrado na capacidade que eu tenho de ser feliz, de viver bem, o que será que poderia estar impedindo isso? Coloquei ali, gente, para quem não sabe, isso é uma goiabeira, acho que todo mundo aqui conhece. Eu coloquei ali porque eu vou usar todos os slides hoje, nós vamos usar a metáfora da árvore. Talvez seja a metáfora mais usada há mais tempo, que já pode ser colocada para o desenvolvimento humano. Então, eu comecei com a árvore da minha infância, porque eu cresci com as goiabeiras e vivia pendurada nelas, e tenho um grande amor pelas goiabeiras. Tem uma história muito bonitinha do meu pai, que quando na reforma da casa, o meu pai teve que cortar a goiabeira maior, a goiabeira que mais dava goiaba lá em casa. E não tinha jeito, pelo planejamento da reforma da casa, tinha que cortar a goiabeira, porque ela estava justamente no lugar que não podia estar. E aí ele cortou. E quando foi pela manhã, ela tinha sido cortada à tarde, tá? Nós fomos dormir. Quando foi pela manhã e eu acordei, o meu pai então veio dizer assim, vi que ele estava abatido, ele falou assim, eu ouvi a goiabeira chorar a noite inteira. E achei isso, nunca mais esqueci disso. A sensibilidade dele e o amor que ele tinha por aquela árvore. E quantas vezes a gente odiava, porque apesar de eu ser hoje ainda uma amante de goiaba, quando a gente acordava num domingo de férias, a gente já tinha, cada uma, eu e minha irmã, um balde de goiaba para descascar antes de ir para a piscina. Porque essa era a nossa obrigação para ele fazer o doce e logo mais as compotas de goiaba. Engraçado que nessa história, e nós vamos ver um pouquinho disso, tem uma coisa interessante lá em casa. Eu continuo amando goiaba e a compota de goiaba continua sendo uma grande paixão. Minha irmã não pode nem com cheiro. Então, uma das coisas que a gente vai tentar entender é isso. Vamos lá? De onde nós viemos? Porque, gente, todos os nossos relacionamentos de trabalho, de amor, de parceria, de coleguismo, de amizade, todas as nossas relações estão de alguma maneira influenciadas pela nossa origem, pelas bases da nossa vida. E as bases da nossa vida vêm do nosso sistema familiar. É lá que está a energia que vai gerar uma porção de situações, de padrões que vão ser criados depois. Muitos de nós, e outro dia eu conversava com uma moça e ela falou isso, nossa, eu pensava que não precisava remontar aos meus pais biológicos, porque é uma pessoa que foi adotada e entendia que os pais biológicos, então, poderiam ser perfeitamente excluídos, porque quem a criou foram pais adotivos. E, portanto, ela não precisaria. E eu disse a ela, então, não, teu sistema é formado pelos seus pais biológicos. O seu sistema, aquilo que é a base, e não é só genética, veja bem, não é só genética, nós estamos falando de algo muito maior do que isso, e vem sendo estudado cada vez mais, transcende a genética, é como se fosse um campo mórfico, é um termo vindo de Rupert Sheldrake, quem quiser estudar, é um grande cientista que vem pesquisando isso, da biologia molecular, e o Sheldrake fala isso. Existem campos mórficos em todos os sistemas, campos energéticos. E isso nós levamos vida afora. E quando nós não reconhecemos isso, ou estamos de alguma forma em desalinho, contrariados com essa base, com essa origem, não honrando essa origem, não olhando para isso com o mínimo de reverência, nós adoecemos. E nós vamos levar para frente essa problemática. Então, mais ou menos dos 0 aos 7 anos, na nossa base, vão sendo formadas algumas das concepções e filtros de percepção que vão gerar toda a nossa interpretação da vida.
A boa notícia que eu dou a vocês é que, independente do que aconteceu, sejam traumas ou alegrias, hoje nós podemos transformar isso. Então, muitas vezes nós nos deparamos, e nessa jornada de psicoterapia, muitas pessoas já partilharam comigo muitas histórias dolorosas, realmente traumáticas, de suas vidas de infância, de suas relações com seus pais, com seu sistema. Mas se isso não for olhado de uma maneira amorosa, se isso for de alguma forma reprimido, isso se transforma num padrão inadaptável. Para Eva Pierracos, imagem. Para Jung, complexos. Nós vamos encontrar na literatura psicológica ou filosófica N sinônimos para isso, que eu particularmente gosto de chamar padrões inadaptados, que vem do que eu chamei aqui de mundo submerso. Esse mundo submerso é o que tornou Freud, até os dias de hoje, o grande, vamos dizer assim, despertar da consciência. Dizem alguns que é a grande ferida narcísica, quando Freud diz que a maior parte de nós é inconsciente, porque a gente achava que a gente sabia tudo. Hoje a gente sabe que a gente não sabe, né? Sabe que a gente não sabe? O Osho fala que tem 3 tipos de tolos. Eu sempre falo disso nas minhas palestras, porque eu acho o máximo isso. Porque eu me enquadro num tipo de tolo, né? O primeiro tipo de tolo é o tolo simples. E eu me acho muito poderosa, então eu já venci essa etapa. O tolo simples é aquele que não sabe que não sabe. O tolo complexo, alô? Pode levantar a mão junto comigo, que se sentir. O tolo complexo é aquele que sabe... Como é que é mesmo? O tolo complexo é aquele que não sabe... Não, peraí. O tolo simples não sabe que não sabe. Não é isso? Vamos lá, me ajuda aí. O tolo complexo é... o tolo complexo sou eu. É aquele que não sabe, mas pensa que sabe. É esse, tá vendo? A gente é tão danado que a gente esquece da gente. Então esse é meu probleminha. E tem o tolo sábio, que é aquele que sabe que não sabe. Ou seja, ninguém sabe de nada. Resumindo essa história. Só que às vezes a gente acha que sabe. E quando Freud trouxe essa ferida narcísica, dizendo pra gente, olha, o que você pensa é o mínimo, é a menor parte. Ele deu o exemplo do iceberg. Aquilo que a gente vê é a menor parte. O que está submerso é a grande parte. E o que está submerso no nosso universo? E como descobrir esses padrões inadaptados? Porque eles regem, eles dominam a nossa vida. Aquilo que nós muitas vezes pensamos de nós, pensamos no nosso sistema, cria a realidade dos nossos relacionamentos. Então, quando nós vamos, por exemplo, para um relacionamento de casal, ou quando nós vamos para um relacionamento de pais e filhos, e ainda temos essas feridas não resolvidas, nós vamos transferir para os nossos filhos essas questões. Eu tenho uma história que eu conto muito em palestra, algumas pessoas já podem ter ouvido, e que eu brinco que era o meu trauma de supermercado. Eu ia para o supermercado, quando os meus filhos eram pequenininhos, e até hoje eu adoro supermercado. Eu acho que eu modelei meu pai, porque meu pai tinha um grande prazer de ir ao supermercado. Naquelas épocas que a inflação era louca, meu pai ia 15, 20, sei lá, supermercados, via o preço de todos eles, sabia o preço de todos eles, tudo de cor, e aí saía comprando mais barato, chegava a casa vitorioso, porque ele comprava tudo mais barato, era bom demais isso para ele. E a gente aprendeu, eu aprendi a gostar muito de supermercado. Só que quando os meus filhos eram pequenos, eu ia ao supermercado, eu comecei a ficar incomodada, porque meus filhos pediam as coisas. E ora eu dava tudo, mas aí a psicóloga falava mais alto, falava, tá errado, você não pode ficar dando tudo que as crianças pedem. Ora eu não dava nada, eu radicalizava e falava assim, não pode nada, acabou. E aí as crianças ficavam chorando. Então tinha alguma coisa errada, desequilibrada. Até que um dia eu fui para casa e fiquei pensando, gente, tem alguma coisa aí que remete ao meu passado? E aí lembrei que uma vez por mês se fazia a compra de mês da minha casa. E nós íamos com meu pai. Eu, meu pai e minha irmã. E a gente ia então fazer compra. E o que criança faz no supermercado? Pede. Pai, me dá, mãe, me dá. Se bem que as crianças de hoje estão tão assim, que elas estão tão abastadas, que não é bem supermercado que elas querem, né? Elas querem outras coisas. E aí, a gente começava a pedir. E o meu pai, ele tinha uma atitude
que só mais tarde eu fui entender, ele escandalizava no supermercado. Ele gritava de uma altura e o supermercado que a gente ia com frequência era Casas da Banha. Eu sou do tempo da Casas da Banha. Então a gente ia na Casas da Banha. E o meu pai gritava, que acho que aquele lustre da Casa da Banha tremia, porque era uma coisa de louco. E a gente ficava em estado traumático pelo grito e não pedia mais nada. Saía tudo robotizado, porque a gente saía com os neurônios afetados por aquele grito. E a gente então ia, só seguia ele, não pedia mais nada. Assim era resolvido. No mês seguinte, o que acontecia? A gente fazia tudo de novo, a gente pedia. E lá pelas tantas, meu pai então dava o seu grito de Tarzan no meio da selva da Casa da Banha e acabava a nossa festa. Isso ficou. Eu estou contando uma banalidade para provocar as coisas sérias, porque eu sei que elas existem. Isso ficou na nossa memória, no mundo submerso da minha história e da história da minha irmã, certamente. Cada uma interpretando a sua moda, traduzindo a sua moda, mas traduzindo ou jogando, reprimindo isso para o mundo submerso. E isso foi aparecer então quando eu com os meus filhos ia ao supermercado. Eu precisei ir nas bases. Eu precisei entender por que meu pai fazia isso. Às vezes nós não vamos conseguir essa resposta. Mas me veio uma solução mental que não importa se é real ou não, basta que ela acalme o meu coração. E aí me veio a ideia de que meu pai cresceu na roça, sem nenhuma possibilidade de visitar um supermercado. O meu pai não tinha condições financeiras para encher o seu carrinho de objetos da prateleira. Era o básico e era muito difícil. Ele contava que por ser o irmão mais velho de 4, ele era o grande privilegiado. E somente no aniversário dele se matava um frango. Era muito chique o aniversário dele, porque se matava um frango. Então quando ele entrava no supermercado, e a vida ainda era difícil, as coisas ainda eram muito precárias, porque nós crescemos com bastante precariedade, ele não tinha para dar. E ele resolvia a própria angústia, gritando conosco e encerrando aquela tortura. Assim eu interpretei. Você escolhe como interpretar. E quando uma interpretação faz um sentido que traz à tona sentimento, ela está muito próxima de ser verdadeira. Quando isso se fechou no meu coração, os supermercados se resolveram na minha vida. Eu fui então com os meus filhos ao supermercado, como vou, e penso em ir ainda com os meus netos, e isso não era mais problema. Porque se eu achasse que aquilo cabia, que aquilo que as crianças estavam pedindo era adequado comprar, eu comprava. Se eu não achasse, eu não comprava, e assim estava resolvido, sem dor emocional. Então as nossas dores emocionais vão gerando comportamentos nos nossos relacionamentos, seja com filhos, seja com irmão, seja com colega de trabalho e muitas vezes com aqueles superiores, muitas vezes, para não dizer todas, nós transferimos aos superiores do trabalho a relação com a autoridade, aquele que foi ou aquela que foi autoridade no nosso lar. Pensem sobre isso. Porque se seu pai ou sua mãe, ou quem era a autoridade, a matriarca ou o patriarca, teve contigo uma relação afetiva saudável, positiva, é bem provável que você tenha um olhar para essa chefia muito amoroso e muito receptivo. Não sei se isso está fazendo sentido para vocês, mas gostaria que refletissem, porque isto está bem próximo da verdade de cada um de nós. E assim vai. Quando nós vamos então para os amigos, muitas vezes transferimos a nossa relação com nossa mãe, ou a nossa relação com os nossos irmãos. E aquelas pessoas que muitas vezes têm graves problemas com os amigos, vivem discutindo, vivem fazendo e desfazendo amizades, estão nada mais, nada menos que refletindo sobre essas relações, as questões não resolvidas. E como Freud disse lá atrás, e continua sendo extremamente pertinente, na relação de casal, nós também transferimos aquilo que foi construído com o sexo oposto em relação aos nossos progenitores.
Freud dizia que procuramos, no caso da mulher, no par masculino, o pai. E no caso do homem, no par feminino, a mãe. Eu brincava, conversava com um rapaz essa semana e ele dizia assim, nossa, mas a minha namorada é muito estressada. Tudo ela se estressa. Ela fica nervosa com isso. Se está chovendo, ela fica nervosa. Se está sol, ela fica nervosa. E aí a gente conversou, a conversa aí descontraída. Eu perguntei assim, e como era a sua mãe? Nossa, puro estresse. É mais ou menos isso. É meio infalível. Eu jurava que não era isso, não. Eu enchia o peito e falava assim, eu furei a regra freudiana. Porque o meu par não tem nada a ver com o meu pai. Os anos se passaram e tive que morder minha língua. Tem vários pontos em comum. Porque às vezes isso vem de forma muito sutil. Se nós prestarmos atenção, nós repetimos esses padrões. Entrar no mundo submerso é uma maneira de aprofundar autoconhecimento. É um jeito de nós estarmos olhando qual a minha ferida, o que me machuca. E uma das pistas para a gente aprofundar nisso é perguntar, por exemplo, em que momento eu me sinto incomodado ou incomodada com as coisas. Presta atenção naquilo que te incomoda muito na vida. Porque, gente, por incrível que pareça, isso varia muito. Tem pessoas que ficam incomodadas com coisas que você nem pode imaginar. Tem as coisas mais comuns. Tem gente que fica incomodado com gente que é corrupto, coisa que não acontece muito aqui no nosso país, esse país abençoado por Deus. Mas tem gente que não se aborrece com essas coisas, que vai se aborrecer com o trânsito. Uma vez eu acompanhei um rapaz que tinha sérios problemas com pessoas que agiam de forma errada no trânsito. Aquilo era uma coisa que realmente, tanto é que ele foi procurar ajuda por causa desse problema. Então, a gente precisa observar aquilo que mais me incomoda, porque aí tem o cerne do nosso padrão emocional inadaptado. Que pode ser um sentimento de inferioridade, que acaba norteando todas as minhas relações. Então, muitas vezes, eu não me aproximo daquelas pessoas que eu julgo superiores, porque me acho tão inferior, que não me sinto com competência para viver aquele relacionamento. Pode ser um sentimento ou um padrão de abandono. Então todas as pessoas pelas quais eu me encontro, com as quais eu me encontro, eu julgo que em algum momento vão me deixar, ou que eu não sou capaz para manter aquela relação. E eu acho que sempre vai acontecer algo que vai interferir. São muitos os padrões inadaptados. Eu preciso investir em conhecer o meu, porque é isso que vai fazer a grande diferença. E aí eu pergunto para vocês, como que vocês são no convívio com as pessoas? Por isso que a gente chama de workshop coaching. Porque o coaching, a grande ferramenta do coaching são perguntas, gente. Perguntas que nos ajudam a aprofundar. A gente entender quem somos nós, de verdade. Então, quem sou eu no convívio com as pessoas? Eu sou o famoso espanta-bolinho, ou quando eu chego as pessoas gostam? Fiquei sabendo essa semana de uma amiga que a chefe da repartição que ela trabalha está de férias. E eu falei, como é que estão esses dias? Ah, a gente está no céu. Está todo mundo feliz. As pessoas sorridentes. Você acredita que a gente está ouvindo o barulho da outra repartição, que a gente normalmente não ouve, ela não deixa. É um barulho só. Aí eu pensei comigo, gente, como que será para as pessoas que trabalham comigo a minha presença? Será que quando eu saio, eu sou, que alívio aquela pessoa saiu? Ou quando eu chego é a hora boa? É bom que a gente se olhe. É bom que a gente tenha essa coragem. Não para a gente ir para aquele lugar de inferioridade. Eu reparei que as pessoas não gostam muito de... Não, mas para ver aquilo que eu posso modificar. Aquilo que eu posso trabalhar. Então enxergar os espinhos... Essa é a ave que eu mais amo de todas, as paineiras. Enxergar os espinhos é olhar para mim e perceber aquilo que está ferindo o outro, que não é agradável para as outras pessoas. Então eu preciso olhar para mim e perceber isso. Meu pai tinha uma historinha muito bonitinha, que na realidade descobri depois que é uma historieta zen. Essa história se chama A Casa dos Mil Espelhos.
Não sei se vocês conhecem, mas ela é muito simplória e muito significativa. A Casa dos Mil Espelhos conta a história de um lindo cãozinho que um dia entrou numa sala de espelhos de um circo. Aqueles espelhos, a sala era toda forrada de espelhos. Se chamava a Casa de Mil Espelhos. E o cãozinho entrou, e quando ele entrou, ele viu aquilo tudo de cachorrinho. Ele então se assustou e latiu bravamente para todos aqueles cães, que na realidade nada mais eram do que as figuras dele próprio, refletidas nos espelhos. E aí, ele então saiu correndo dali, chateado, achando que ali todos latiram para ele, todos foram muito não hospitaleiros com ele. Mas aí, outro cãozinho resolveu entrar. E quando entrou, olhou para aquele mundo de cãozinho lá dentro, abanou o rabinho e alegremente esboçou aqui. Quem tem cachorro sabe que cachorro ri. Então vocês não vão rir de mim, não. Cachorro ri, cachorro chora, tá? Vocês não vão achar que estou precisando de internação, não. Mas quando a gente convive com o cachorro, a gente sabe. Então o cachorrinho riu para aqueles cachorros todos, e todos riram para ele. Saiu da Casa dos Mil Espelhos, tão feliz quanto. Quando eu passei no vestibular, eu passei em 2 lugares diferentes. Um era uma cidade do interior, o outro era do Rio de Janeiro. E aí fiquei na dúvida. E aí sentei com meu pai, lembro direitinho, debaixo da goiabeira, e perguntei para o meu pai assim: pai, o que é melhor eu fazer? Ficar na cidade pequena ou ir para a cidade grande? E meu pai respondeu essa resposta de mestre zen, dizendo assim, sem estudo nenhum, ele disse assim: a vida é um espelho. Tudo que você fizer vai refletir em você mesmo. Faça a sua escolha. Eu fui para o Rio, que bom, foi muito melhor. Mas ficou essa mensagem e a carga de responsabilidade certamente ficou maior. Às vezes nós pais achamos que temos que falar com os nossos filhos assim: olha, você não deve fazer isso, você deve fazer isso. Numa determinada idade, gente, quando eles rompem, vão um pouco além na adolescência, tudo isso eles já sabem. Nós temos que colocar para eles essa confiança, devolver a eles a responsabilidade da decisão. Foi o que meu pai fez naquela época. E eu sei que eu tomei essa decisão e fiz o que fiz porque foi escolha minha. Isso foi muito bom. Então nós vivemos nessa casa de 1000 espelhos. Os espelhos estão aí, ao lado de vocês. Estão lá no local de trabalho de vocês. Estão dentro da casa de vocês. O que nós estamos refletindo? Quais as respostas estão vindo para nós? Se eu não olho para isso, se eu olho para as pessoas com julgamento, vamos falar dos espinhos. E talvez o maior bichinho que destrói relacionamentos, destrói o convívio com as pessoas, seja o julgamento. Como é difícil não julgar. Eu tenho tentado, e às vezes acontece. Às vezes acontece com a sogra. Eu não sei se acontece com vocês, com essa figura milenar, maravilhosa, chamada sogra. Mas outro dia eu ia no carro conversando e fui falando então da sogra. E aí a reação foi muito interessante do filho da sogra. Dizia assim: mas eu falei assim, nossa, se ela falar isso comigo, eu vou dizer isso, isso, isso e isso. Sabe, complexo, acha que sabe, né? E aí ele falou assim, olhou com um olhar estranho e falou assim: mas você ia falar isso para ela? Eu levei um susto. Existe a vergonha tóxica, que faz com que a gente se esconda, mas existe a vergonha produtiva. Na mesma hora eu falei assim, nossa, realmente isso é um absurdo, jamais falaria isso para ela. Porque eu estava julgando. E nós julgamos, às vezes gravemente, os nossos pais. Independente do que os nossos pais fizeram após o nosso nascimento, devemos reverenciá-los pelo único fator que eles deram para nós algo que nós nunca daremos a eles: a vida. Por isso eles são grandes e nós somos pequenos. Enquanto não entendermos isso e continuarmos no salto alto da nossa prepotência, dizendo que eles erraram, apontando para aquilo que faltou, porque essa é a grande ferida da alma do homem, dizer que faltou para ele isso ou aquilo, e seguir vítima
da vida, não assumindo 100% a responsabilidade que tem de transformar dor em alegria, dor em crescimento. Então, é importante que a gente olhe para isso e comece a perceber de uma forma mais profunda onde está a minha ferida. O que eu venho me queixando para a grande fonte. O que eu venho reclamando que não está contento. Porque eu faço isso julgando as pessoas. Como se as pessoas tivessem que ter um comportamento, um pensamento, um sentimento exatamente como o meu. Como se eles morassem na minha cabeça e sentissem pelo meu coração. Isso é impossível. Isso é impossível de acontecer. Então, nós vamos trabalhar, né? Nós chamamos isso aqui de workshop coaching. Então, nós vamos trabalhar. Nós vamos fazer um pouco de exercício também. E esse exercício, com essa árvore linda que eu fiquei apaixonada por ela, é para a gente responder a pergunta como obter força, né? E crescer. Tá, Marilane, eu vi que eu tenho lá atrás as minhas feridas, que algumas coisas faltaram, que eu sofri na minha vida. Reconheço que foi tudo que os meus pais puderam, que meu sistema, a minha família pôde me dar. Mas e agora? Ainda dói. Ainda tem algumas questões. Então nós podemos trabalhar insistentemente, cuidadosamente com a nossa consciência através de acessos ao inconsciente dirigidos por alguns exercícios. Nós não temos mais dúvida hoje que esses exercícios são eficazes. Não temos mais dúvida. Então nós vamos, de alguma maneira, trabalhar nisso. Bom, eu chamei esse exercício, na realidade, de enraizar. Buscar a força da fonte. E vou pedir então que a gente busque uma postura. E eu chamo de postura, em mindfulness nós chamamos de postura, a coluna ereta sem forçar, as mãos sobre as pernas, pode ser uma mão sobre a outra, ou as mãos sobre as pernas. Uma postura que seja confortável, não tensa. Vou pedir para apagar a luz, por favor, apagar a luz. O meu assistente. E aí, nós vamos clicar na tela. Vê se sai o som. Quem me ajudou com o som aqui, vai me ajudar de novo? Obrigada. Vamos então fechar os olhos. A música lá de fora, a gente vai tentar não permitir a interferência dela, concentrando no primeiro momento, sem julgamento, em todos os sons que nós somos capazes de ouvir. Vamos prestar atenção nas sensações das partes do nosso corpo que estão em contato com a cadeira, principalmente as nossas costas. E aos poucos ir focando na nossa respiração. Habitando o nosso corpo, sem precisar modificar a respiração, apenas observando a respiração. E assim, nesse estado mental um pouco mais tranquilo, vamos, através da imaginação, criar uma espécie de cerca em torno de nós, sem nos sufocar, apenas nos protegendo. Você pode imaginar para essa cerca qualquer tipo de material que lhe seja agradável. Você vai imaginar também uma porta que abre apenas por dentro, ou seja, só você pode abrir. Só você pode permitir o que entra e o que sai.
você vai imaginar que neste local, nas suas costas, do seu lado direito, está o seu pai biológico. Se para alguns isso for difícil aqui, pode imaginar uma figura masculina do seu sistema, que você imagina que pode lhe dar força. Do lado esquerdo, com a mão no seu ombro, a sua mãe biológica. Ou a figura feminina que você escolhe e que sente que lhe dá força. Do alto, uma luz azul desce e preenche todo esse espaço, trazendo proteção, tranquilidade e uma profunda serenidade. Você se sente completamente fortalecido, fortalecida. Sabe que a qualquer momento pode abrir a porta e seguir a sua jornada pessoal. Sabe que a qualquer momento pode entrar e tomar do seu sistema, de todos aqueles que vieram antes, a força, a coragem, a serenidade, a capacidade de seguir em frente. Busque, além da imaginação, sentir esta força. Tranquilamente, observe agora a sua respiração. Note as sensações das suas mãos e as sensações dos seus pés. Perceba os sons desse ambiente, sem julgamento, com abertura. E quando quiser, no seu tempo, abra os olhos. Podemos acender as luzes, preparar os olhos, quem vai abrindo os olhos. Tudo bem? Não importa, não consegui imaginar exatamente, não importa. Este exercício, ele vem da base das constelações familiares e ele é extremamente poderoso. Se nós formos dar continuidade, quando às vezes um dia que está mais difícil, a vida está desafiando mais a gente pode pegar força imaginariamente do sistema. E essa força vem. Os campos mórficos são acionados energeticamente pela nossa mente. Isso é muito lindo, isso é muito bonito de ver. A capacidade que o ser humano tem de resgatar, de trazer aquilo que lhe pertence, mas que por negação ficou afastado de nós. Nós podemos resgatar essa força que de alguma forma é o que está aqui. No dia 20 de junho, estava lá nas redes sociais, eu não sei se isso é real exatamente, mas eu recebi nas redes sociais uma foto de refugiados dizendo que 20 de junho era o dia do refugiado. Fui para dentro de mim e agradeci profundamente ao meu avô por ter sido um refugiado bem-sucedido. Senão eu não estava aqui. Por ter fugido no porão de um navio. Da guerra que continua até os dias de hoje. Eles continuam brigando do mesmo jeito na Síria, no Líbano. As coisas continuam complicadas por lá. Mas se ele não tivesse se arriscado, se ele não tivesse lutado, eu não estaria aqui. Então eu tomo a força dessa pessoa. E às vezes eu tive uma avó que era uma exímia costureira, eu tive um avô que era aquele que era o serralheiro, que era o carpinteiro, que fazia coisas como ninguém. E eu nego essa força
Eu não valorizo isso. É muito bonito quando a gente se dá esse exercício de resgatar do nosso sistema a força que nos compete. Muitos vieram antes de nós. Muitos vieram para que nós estivéssemos aqui. Por isso a valorização da vida, por isso valorizar, mesmo e apesar das dificuldades, valorizar a nossa vida é importante, porque estamos valorizando a luta de todos esses que vieram antes de nós. Isso é muito importante. Mas como é que eu vou fazer então? Já que se eu pego essa força, como seguir em frente? E está aí a arte, né? Porque uma verdadeira arte da flexibilidade. Quando eu então nos meus relacionamentos, no meu convívio, eu paro de exigir tanto a perfeição do outro e a minha perfeição. Outro dia eu dizia até mesmo para o Luiz Garcia, a gente preocupado com um detalhe ou outro, e a gente falava assim, eu falava com ele, Luiz, já de algum tempo eu cortei todos os meus contratos com a perfeição. Porque às vezes nós estamos na linha da exigência da perfeição, seja de nós mesmos ou dos outros, e não nos perdoamos se falhamos, não aceitamos se o outro falha conosco, como se tivéssemos que ser pessoas perfeitas, sendo que ninguém é. Mesmo porque o grande desenvolvimento humano vem a partir dos erros, das dificuldades, dos tropeços, porque é aí que nós despertamos. Eu brinco, eu falo assim que se nós tivéssemos uma vida fofinha o tempo todo, nós não sairíamos do lugar. Eu acho que baiano tem vida fofinha, não sei. Tem nada, né, gente? Ele fica lesado mesmo pelo calor, queima os neurônios. Mas olha só, o que a gente pensa, muitas vezes, das situações da vida, é que como se a vida e as pessoas tivessem que trazer pra gente só a parte boa. E aí nós negamos a vida como ela é. Porque vida é problema e solução. Vida é dia e noite. Vida é coisa boa e coisa ruim. Vida é vida e morte. Nem a morte a gente aceita. A gente vem morrendo desde que o homem é homem, a gente não aceita a morte. Ninguém escapa disso. Às vezes chegam as pessoas para mim e falam assim, morreu criancinha. Claro que a gente se sente. Claro, eu não sou uma pessoa fria em relação a isso. Mas eu digo assim, a pessoa vem e complementa a frase, morreu criancinha, que pena. Furou a ordem natural das coisas. Gente, que ordem natural das coisas? Desde que o homem existe, morre criança, morre adolescente, morre velhinho, morre adulto, morre de todas as idades. Que ordem é essa? É a ordem que a gente impõe. E a gente está impondo sobre os outros no nosso convívio uma porção de regras que está tornando a vida muito dura e muito infeliz. Como que seria a nossa vida se ela fosse mais flexível? E se eu olhasse para as pessoas e dissesse assim, tudo bem você ser do jeito que você é. Eu estou achando engraçado agora, porque eu vi, minha filha está aí na preparação do casamento, e a gente andou vendo uns vídeos de casamento, e aí nos vídeos, a coisa mais comum, como é que chama aquele negócio quando eles falam um para o outro? É votos, né? Então eles vão falar os votos, um noivo para o outro. Acho bonitinha essa moda, tem umas modas bacanas, né? Então um vai falar para o outro. Aí, assim, 90% dos vídeos que eu assisti, um dizia para o outro, porque eu te amo exatamente como você é. Deve ser no primeiro ano que isso acontece, né? Porque lá em casa não foi muito bem assim, não. Não sei na casa de vocês. O segundo ano, não, se você fosse assim. Carl Rogers foi um grande psicólogo, criador da abordagem centrada na pessoa, e ele tem uma coisa linda, ele fala assim, que nós poderíamos olhar para as pessoas como se elas fossem pôr do sol. Ninguém fica olhando o pôr do sol e fala, faltou vermelho ali no canto. Não, está faltando um laranja por cima, um amarelo embaixo. A gente contempla um pôr do sol. Eu lembro que a gente foi uma vez numa excursão no meu grupo de Taichuan, nós fomos para São Tomé das Letras, e lá tem um pôr do sol famosíssimo lá, né? E aí a gente foi assistir lá em São Tomé o pôr do sol, e eu reclamando das pessoas, porque a gente às vezes, né, a gente cai na reclamação, reclamando das pessoas, que um fumava daqui, o outro fumava dali, e a gente querendo um lugarzinho, uma brechinha, e de repente vem aquele pôr do sol esplendoroso. Não dá nem para fotografar, porque você fica hipnotizado por aquilo. Não é quando aquela
aquelas viagens que a gente vai lá para fora, que a gente fica fotografando, depois a gente... Que lugar? Eu não fui? Ah, não, tem que ver na foto. Que lugar é esse? Você vai lembrar da viagem na foto, porque você ficou tão preocupado em fotografar para postar no Facebook, né? Porque se aquela fulana não vê que eu fui para Paris, eu não vou ser ninguém. Acabou a minha vida se essa foto não se revelar. E aí vai e tira as fotos do celular, e aí o celular vira a coisa mais preciosa do mundo, não pode perder, porque as fotos... Ah, não, mas aí eu já sei qual é a artimanha. A gente manda tudo pro WhatsApp, porque aí não vai perder nada. É assim. Ser humano. Mas aqueles que não assistem o workshop, aqueles que assistem estão preocupados em viver o único momento que existe. Onde está você? Metade dormiu, eu aceito, porque eu não julgo ninguém. Entendeu? Eu aceito as pessoas como elas são. Onde está você? Que horas são? E o que é você? Só tem agora. E o que eu vou fazer agora para tornar a minha convivência saudável? Eu não posso sair daqui a mesma pessoa. Dizem os pesquisadores que uma palestra motivacional dura 48 horas. Então vocês têm 48 horas para modificar alguma coisa. Porque se não modificarem nesse período, ela vai pro ralo. Vocês esquecem. Ai, mesmo o que ela falou? Ah, eu fui, eu não sei qual era o tema. Mas como é que foi? Você gostou? Gostei. Foi boa? Mas o que aconteceu depois? Não sei. Vocês conhecem as pessoas? Então, 48 horas. Nós temos 48 horas para transformar uma relação de julgamento, de exigência, de culpa, porque o ser humano adora botar culpa no outro. Eu tô assim porque eu tô fulano, tá vendo? Essa raiva toda que eu tô, sou eu não, porque eu sou pura. Essa raiva toda é o outro que provoca em mim, meu chefe que só traz problema para mim. É muito fácil colocar o problema no outro. Crianças espirituais, ainda apontando o dedo quando não percebem que 3 dos dedos estão sendo apontados para si mesmo. Hora de olhar para dentro, hora de transformar e florescer e frutificar, que é compartilhar na realidade a nossa positividade. Todo mundo tem coisas maravilhosas, porque eu costumo dizer que se a gente não tivesse nada de bom, a gente não sobreviveria. É uma lei da vida. Aquilo que não tem nada de bom não permanece. Então aquilo que sobrevive é porque de alguma maneira a vida entende, e a vida inteligente entende que nós temos algo a oferecer. Então eu preciso olhar para, a partir daquela raiz, daquela fonte, preciso olhar e perguntar para mim mesmo o que eu decido oferecer daquilo que eu tenho de melhor. Eu provoquei ali o pleonasmo do melhor, porque nós temos algo que é ainda melhor dentro de cada um de nós. Eu lembro que eu já contei essa história N vezes aqui, mas vou contar de novo. Algum tempo atrás, uns bons 20 anos atrás, eu assisti a TV e assisti um documentário sobre um fotógrafo que já investiguei, não consegui achar o nome dele. Isso está lá no meu blog, essa história. E um fotógrafo que transformou o entorno na África somálica, de muita guerra civil. Ele transformou o entorno dele num entorno amoroso. Mas por conta disso foi morto. Como aconteceram com vários, John Lennon, Gandhi, que foram arrebatados da vida pelo simples fato de estarem querendo modificar a história do mundo. E aí, esse rapaz foi então ceifado da vida. E quando eu assistia esse documentário, eu tive uma verdadeira catarse. Eu chorava compulsivamente, eu não conseguia parar de chorar e pensava assim, meu Deus, eu digo que é a verdade produtiva, a vergonha produtiva. Meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? O que eu teria para oferecer aos demais? Foi aí que surgiu esse projeto. Que é humilde, mas que aqueles alimentos que vocês trouxeram, por exemplo, eu brinco que é apenas uma desculpa. Porque eu levo aqueles alimentos para a comunidade e vou falar de amor, dessa vez para as mães das crianças, porque tenho ficado muito assustada que nas periferias as crianças estão muito violentas. Elas estão extremamente agressivas. Eu fui dar uma palestra numa escola de periferia, uma escola extremamente carente, e eu fiquei completamente assustada, porque os alunos se degladiavam, literalmente, puxavam a orelha, se derrubavam da carteira, o tempo todo da palestra. E olha que eu levei dinâmica, eu saí de lá exausto, eu queria dormir.
de tanta energia que eu pus naquilo ali. Mas eu olhei para aquilo e eu falei, de onde isso vem? Não vem delas unicamente. É preciso que a gente assuma essa responsabilidade. Isso vem do sistema. Então eu vou pegar aqueles alimentos como uma desculpa para encontrar com elas, com essas mães, olhar nos olhos delas e falar para elas que sem amor não haverá sobrevivência na Terra. E o que elas querem? O que nós queremos para as nossas vidas. Então é isso. Vamos perguntar sobre isso. E agora gostaria de fechar com mais um exercício, pedir para apagar a luz, postura. Fechando os olhos para facilitar a concentração. Aos pouquinhos nós vamos entrando em contato com as sensações do nosso corpo, em especial com dos nossos pés dentro dos sapatos, da temperatura das nossas mãos, a sensação da língua dentro da boca. Caminhar tranquilamente para a nossa respiração, habitando o nosso corpo, sem precisar alterar a respiração, apenas percebendo, observando. E deixar que venha da nossa memória pessoal algo que tenhamos feito, ou algo que temos como característica pessoal que consideramos algo bom. Essa árvore que nós somos, que fruto bom eu posso perceber? Pode ser uma coisa muito simples, algo que sei fazer, uma habilidade, algo que sou capaz de sentir, uma sensibilidade. Algo que aprendi, uma competência intelectual, um jeito de ser com as pessoas, um jeito de ser comigo mesmo. Algo que eu tenho e que é bom, indiscutivelmente bom. Não importa se é simples, mas eu possuo essa qualidade. E eu estou agora olhando reconhecendo este algo bom em mim. É comum, às vezes, as pessoas dizerem que não existe, mas sempre há. Explore um pouco mais se ainda não encontrou algo que seja bom em você. Nesse instante, coloque à sua frente, mentalmente, todas as pessoas para as quais você gostaria de destinar este algo bom, como um grande presente para o outro ou para as outras pessoas. Todas aquelas pessoas que de alguma forma conquistaram um espaço em seu coração, presentes na vida ou não. Deixe que esta positividade que te pertence flua na direção do outro. Permita dar-se e sinta quanta energia você é capaz de ganhar, de obter, à medida que deixa fluir o melhor do melhor de você mesmo. Tranquilamente, retorne para
as sensações da sua respiração. Sinta as suas costas e perceba se existe alguma tensão. E se existir, solte. E tranquilamente, no seu tempo, volte a este lugar, abrindo os olhos quando quiser. Preparando os olhos para a luz que vai se acender. Devagar, tranquilamente, acendendo as luzes, por favor. Eu vi uma nuvem assim, olha, linda. Porque nós somos muito mais do que nós podemos imaginar. Às vezes eu faço isso com os adolescentes e eles costumam dizer assim: ah, professora, não tem nada. Nada de bom. Isso é uma negação. E a gente precisa acordar para isso que nós temos de maravilhoso. E dá. Porque esse exercício é o exercício da abundância, na realidade. É o exercício de frutificar e reproduzir aquilo que está aqui, olha, doido para se multiplicar. Porque isso é uma lei da vida. Basta nós entendermos que nós nascemos uns de dentro dos outros. Não é à toa que isso se faz dessa forma. Senão a gente brotava aí no campo, ó. Cada um no seu canto aí brotava, né? O ser humano não é assim. Veja bem, a gente tem uma semente dentro de nós que veio do papai, uma semente que veio da mamãe. Invariavelmente, não inventaram outra coisa ainda. Já colocaram lá, vocês viram, um útero artificial, já conseguiram fazer isso. Mas daí as células masculina e feminina ainda não deu não, gente. E eu acho que não vai dar. Então é muito interessante isso. Então, quais as ações que agora eu me comprometo, nessas 48 horas que me restam para fazer uma grande mudança na minha vida? Talvez seja uma palavra, porque existem pessoas que consideram, não sei se vocês conhecem, eu conheço, consideram suficiente estar ali. Mas para algumas pessoas é preciso a gente falar o que a gente sente. Tão bom você ouvir de alguém: eu te amo, você é importante para mim. Como eu gosto de estar do seu lado. E às vezes a gente passa anos ao lado de uma pessoa e esquece de dizer isso. E a convivência fica às vezes árida, porque a gente não se preocupa em transmitir aquilo que a pessoa. E infelizmente algumas pessoas, eu pelo menos sou uma muito assim, elas não adivinham o que o outro está pensando. Por mais psicóloga que eu seja, eu não adivinho o que as pessoas estão sentindo e pensando. Eu preciso que elas falem. E quando elas falam, a gente pode então responder nesse caminho. Então, se eu dou esse passo inicial, se eu me expresso, se eu coloco mais aquilo que eu estou sentindo, quem sabe eu consigo fazer com que as pessoas ao meu lado também se permitam ser quem elas são, sem julgamentos, sem críticas. Então, conviver é isso. É a gente estar, num primeiro momento, atento, sem nenhum compromisso com a perfeição. Quando eu aceito isso, eu posso olhar para os meus erros e os erros das outras pessoas como algo inerente à vida, porque é inerente à vida. Mas também posso olhar para os acertos meus e dos outros de uma maneira muito mais cuidadosa. E posso levar isso para o outro do ponto de vista do comportamento, do sentimento, do pensamento. Nós temos nas mãos, hoje, um poder incomensurável para criar soluções. Nunca soubemos tanto sobre o funcionamento das nossas emoções, da nossa mente, da nossa capacidade, como nós sabemos hoje. Nós não podemos ser mais os mesmos. Nós não podemos mais fingir que a gente não sabe. Nós precisamos criar soluções para as nossas vidas. Então, se ainda existe um problema, uma mágoa, uma distância, que eu possa fazer a minha parte, porque às vezes eu ouço assim das pessoas: ah, Alana, ah, Marilane, mas aí eu faço, mas o outro não faz nada. Sim, é isso mesmo. Você faz. E se o outro não fizer nada, é assim. Porque é tudo aquilo que ele pode. Olha que delícia você saber disso. E aí a gente vai exterminando uma coisa que eu chamo de erva daninha dos relacionamentos. Porque eu digo que expectativa mata relacionamento. Quando eu espero do outro, talvez aquilo que ele não possa me dar.
o que ele pode me dar, o que ela pode me dar, é isso que eu posso aceitar. E aí vem essa oração belíssima, tão sábia, que é a oração da serenidade, né? Senhor, Pai, que eu possa aceitar aquilo que eu não posso mudar, que eu possa mudar aquilo que eu sou capaz de mudar, e que eu entenda, que eu tenho discernimento sobre a diferença. E eu já digo para vocês de antemão, aquilo que eu posso mudar é tudo aquilo que sou eu. O outro, eu não posso nada. Eu digo que o outro é o universo do impossível. Eu sou o universo do 100% possível. E se eu mudo, o outro muda. Necessariamente. E aí as pessoas falam, ah, mas eu mudei. Fulano mudou, não. Aí eu brinco e falo assim, mudou por quanto tempo? E mudou mesmo? Aí não tem resposta. Mudou mesmo? Então, gostaria de passar agora para vocês um poema que eu ia recitar. Mas aí eu falei assim, eu vou ficar nervosa, eu vou errar. E eu não posso errar com Carlos Drummond de Andrade. Então eu trouxe um vídeo que fala desse poema, que é belíssimo, que fala de conviver. Queria que vocês assistissem. Não, você pulou mais. Não. Não. Então nós pulamos ele em algum outro lugar. Vamos achar ele aqui, gente. Pode apagar a luz para mim, por favor? Volta mais um pouquinho, se tem alguma. Aí. Pode apagar a luz para mim, por favor? O homem, as viagens. O homem, bicho da terra tão pequeno, chateia-se na terra, lugar de muita miséria e pouca diversão. Faz um foguete, uma cápsula, um módulo, toca para a lua, desce cauteloso na lua, pisa na lua, planta bandeirola na lua, experimenta a lua, coloniza a lua, civiliza a lua, humaniza a lua. Lua humanizada, tão igual à terra. O homem chateia-se na lua. Vamos para Marte, ordena suas máquinas. Elas obedecem, o homem desce em Marte, pisa em Marte, experimenta, coloniza, civiliza, humaniza Marte com engenho e arte. Marte humanizado, que lugar quadrado. Vamos a outra parte? Claro, diz o engenho sofisticado e dócil. Vamos a Vênus. O homem põe o pé em Vênus, vê o visto, é isto? Idem, idem, idem. O homem funde a cuca se não for a Júpiter. Proclamar justiça junto com injustiça, repetir a força, repetir o inquieto repetitório. Outros planetas restam para outras colônias. O espaço todo vira terra a terra. O homem chega ao sol ou dá uma volta só para te ver? Não vê que ele inventa a roupa insiderável de viver no sol? Põe o pé e, mas que chato é o sol, falso touro espanhol domado. Restam outros sistemas fora do solar a colonizar. Ao acabarem todos, só resta o homem. Estará equipado a dificílima, dangerosíssima viagem de si a si mesmo. Pôr o pé no chão do seu coração, experimentar, colonizar, civilizar, humanizar o homem, descobrindo em suas próprias inexploradas entranhas a perene, insuspeitada alegria de conviver. Perene, insuspeitável alegria de conviver. É isso. Que nós possamos realmente repensar nossas relações, a nossa convivência. Aquelas pessoas do todo dia. Aquelas pessoas que a gente todo dia está junto. Seja filho, marido, pai, irmão, colega de trabalho. Se eu me coloco numa posição responsável diante dessas pessoas, eu posso muito mais do que, na realidade, eu posso imaginar. Então, que a gente pense num gesto, pense numa atitude, pense num comportamento, num pensamento, num sentimento amoroso, porque é isso que vai dar a chance a esse mundo de ser um mundo um tanto melhor. Eu continuo acreditando nisso. Continuo acreditando na gente, que a gente pode plantar essa semente através da palavra, através das ações, através dos gestos, qualquer coisa. A gente pode continuar, de alguma maneira, essa origem, né, essa fonte que se preserva por um único fator, amor. Porque a energia que libera a vida é a energia de amor. Não é a energia de violência, não é a energia de destruição. Elas estão aí
a gente olha para elas, a gente não as ignora, mas a gente pode fazer novas escolhas, escolher também novos caminhos. E eu sei, eu tenho convicção, que quando vocês largaram lá as novelas, deixaram suas casas, muitos aqui cansados porque trabalharam o dia todo, vocês deram um passo nessa direção. Que a gente saia daqui como os verdadeiros agentes de mudança, os transformadores da Terra, aqueles que vão fazer por aqueles com quem convive algo a mais, algo realmente amoroso. Muito obrigada pela presença de todos vocês, foi um grande prazer. Eu espero que as mães que vão receber esses alimentos recebam também essa energia que vocês trouxeram aqui hoje. Muito obrigada. Eu quero apenas olhar os campos, eu quero apenas cantar meu canto. Eu só não quero cantar sozinho. Onde está você? Que horas são? E o que é você? Então, gente, só tem agora. E agora eu agradeço imensamente a vocês a presença, tá? Ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Eu quero ter 1 milhão de amigos.